Bom dia, meus queridos, tudo bem? Olha a nossa aula, primeira aula do segundo bimestre. Estamos começando tudo novamente. Como assim, professora? Sim. Contabilizar atividades, contabilizar trabalhos, contabilizar simulados e tudo que a gente faz sempre para obter nota maravilhosa. Certo? Iniciamos hoje, 26 de abril de 2021, iniciando o segundo bimestre. E vai passar bem rapidinho, viu? Vamos estudar porque já chega as férias. E é maravilhoso passar logo assim, ó, os períodos com médias tops. Porque eu só tenho aluno 10, top, abençoado, estudioso, maravilhoso. Tá certo? Então vamos começar ó, com muito otimismo, com muita força de vontade, com muita dedicação, empenho. Mas eu vou puxar a orelha um pouquinho, viu? Porque essa turminha do sétimo ano A é uma das que eu tenho recebido um pouquinho menos atividades. Os sextos anos estão ó, lá na frente. Como pode? Pode não. Vocês já são meus alunos do ano passado. Alguns já me conhecem. Alguns não, uma boa parte. Então vamos estudar, vamos nos comprometer, vamos principalmente cumprir com os nossos compromissos. Se hoje é segunda-feira, nós temos nossa aula, temos até quanto para enviar a tarefa? Quarta-feira. A tia Mônica vai ser chata, tá? A tia Mônica agora vai colocar em prática, que já tinha falado anteriormente. Vai ser chata. Vai querer atividade exatamente na data prevista, ou seja, até quarta. Porque, meus amados, muitos se esforçam para fazer a atividade e enviar logo. Eu tenho alunos que só enviam a tarefa logo assim, ó, terminou a aula, eu sei que eles assistem logo e antes de 11 horas eles já estão enviando a tarefa. Recebo muitas, mas essa turma não tantas. Então eu quero que essa situação mude, eu quero não. Eu já sinto a mudança que já está se instalando em cada um de vocês, de compromisso. Principalmente também assistam a aula completa. Amados, eu faço a videoaula com tanto carinho, com tanta dedicação. E muitas vezes eu percebo que os alunos não assistem. Por que, professora, que tu está dizendo isso? Nem bola de cristal tu tem para saber se a gente assiste ou não. Bem, não tenho mesmo, mas eu percebo por algumas perguntas que não assistiram a aula. Tá certo? Então vamos, muitas vezes eu digo assim, você assistiu a aula? Eu expliquei na videoaula. Assisti não. Alguns dizem, viu? E outros não dizem. Acho que por vergonha. Mas enfim, passou. Tudo agora será diferente, como diz a música, certo? Por quê? Porque vocês são meninos maravilhosos, competentes, estudiosos, top, abençoados. Então vamos estudar e vamos aprender, porque hoje é maravilhosa a aula. Preposição. Olha que coisa bacana. Bem bonito, bem colorido. Porque assim vai ser nossa aula hoje. Colorida, alegre, pra cima, gostosa de aprender, tá certo? Então vamos lá. Explicações lá na página 30. Vou exercitar com vocês umas questõezinhas oralmente, que não vão precisar ser copiadas para vocês compreenderem. Tranquilo, conteúdo bom de ser compreendido, gostoso de ser compreendido. Atividade lá nas páginas 31 e 32. As questões são 3 e 4, que está na página 31. E questões 1, 2, 3 e 4, na página 32. Então, no total, fazem 6 questões. Professora, 6 questões? Meus amados, questões curtinhas. Questões maravilhosas. Questões para serem exercitadas e pôr em prática o conhecimento. Sem preguiça. Só positividade. Só coragem e otimismo. Bora lá, bora estudar. Preposição. Releia o trecho do conto A Porta Aberta. Ainda o conto A Porta Aberta, certo? Vamos responder as questões. Vamos responder oralmente. A tia disse a vocês que nós vamos fazer oralmente 2 questões. É verdade. Então diz assim. Franton teve um ligeiro arrepio
e se virou na direção da sobrinha com um olhar que pretendia expressar expressar solidária compreensão. A menina mirava fixamente a porta aberta com olhos estupefatos, de horror, no choque gelado de medo inominável. Franton deu meia volta em assento e olhou na mesma direção. Meus amados, olha aqui o que é que nós temos. Temos aqui, deixa eu voltar. Temos aqui o na, o da. Só voltando. Pronto, deixa eu vir para cá. Deixa eu pegar aqui a canetinha e marcar para que a gente possa compreender melhor. Nós temos aqui expressões que vão nos auxiliar a compreender o que é a preposição. Deixa a tia treinar aqui a coordenação motora dela, porque fica melhor para que a gente possa compreender, tá bom? Vamos aqui. Nós temos aqui expressões que estão em negrito, e agora a tia colocou aqui a tozinha para poder melhorar a compreensão, que é o na, o da, o com novamente, o de, num, de novamente, perdão, que tem o em, que eu esqueci bem aqui, e tem o na, pronto. Todas essas palavrinhas têm uma intenção de estarem destacadas. Vamos entender com a primeira pergunta. Qual é a função das palavras destacadas na passagem? Escreva no caderno alternativo. Eu já disse que não precisa escrever nada. Vamos exercitar oralmente. Tem duas opções em relação à função dessas palavrinhas que estão destacadas. Primeira função é especificar o substantivo que vem após essas palavras na frase. Segunda opção, unir termos estabelecendo uma relação de sentido entre eles. Meus amados, só uma é a correta. Qual é a função dessas palavras? Primeiro, se eu colocar assim, arrepio e se virou direção, sobrinha com olhar com... Se eu tirar essas palavras que estão destacadas, terá o mesmo sentido a informação? Olha, choque gelado, medo inominável. Meia volta sem acento. Então, por essas informações que eu estou falando, elas servem para quê? Para unir termos, para estabelecer uma relação de sentido entre eles. Então, essas palavrinhas estão com a função, desempenhando a função de estabelecer sentido entre as palavras e também unir essas palavras. Está certo? Então, no caso, é a opção 2. Dando sequência. Essas palavras podem ser excluídas sem prejudicar o sentido do texto? Acabei de falar. Não, elas não podem ser excluídas. Se eu as retirar, o que é que vai acontecer? Eu vou perder a compreensão. Eu não vou ter a coerência, a coesão do que está sendo dito. Então, eu preciso dessas palavras para que haja coerência e coesão, ou seja, sentido na nossa informação, que no caso aí é o trecho A Porta Aberta, tá certo? Então, elas podem ser excluídas? Não. Por quê? Porque se eu as retirar, o texto perde sentido, certo? Continuando. Os termos destacados no trecho acima exercem uma função específica e pertencem à classe das palavras que é chamada de preposições. Então, pronto. Aqui o nosso conteúdo de hoje. As palavrinhas destacadas, elas têm uma função específica. Qual é a função específica? Está lá na resposta da questão 1. Unir termos. Estabelecer sentido entre as palavras, entre os termos. E essas palavrinhas nós damos o nome de preposição, ok? Anote aí, ou seja, é muito importante essa informação.
Preposição é a palavra invariável que liga dois termos de uma frase. Pronto, então a primeira informação importante. Ela é invariável que liga dois termos de uma frase. Ela não muda, certo? Ela vai ligar dois termos, estabelecendo uma relação de sentido entre elas. Como eu já falei anteriormente, elas estão na construção de uma frase, de um termo, para ligar palavras e para estabelecer sentido. Pronto, sentido. Sentido entre quem? Entre elas. Entre os termos, entre as palavras. As preposições podem indicar. Olha, elas podem indicar. Não está dizendo que indicam sempre. Está falando que podem. Podem indicar o quê? Posse, matéria, causa, finalidade e etc. Não se preocupem que essas informações que elas podem indicar, eu vou explorar um pouquinho mais à frente. Está bem? Importante é que agora vocês entendam que a preposição são palavras que ligam termos. E esse ligar de termo estabelece sentido. Elas estão para estabelecer uma ligação e assim fazer com que esse termo, essas palavras tenham sentido entre eles. Está certo? Locução prepositiva. Como assim, professora? Pronto, é a mesma coisa que a preposição, só muda que tem o nome aí, locução. E o que é isso? É um grupo de palavras. Grupo de palavras. Quando é grupo, é porque é mais de uma, não é isso? Tudo que é grupo é mais de uma. Poxa, a letra da tia... agora ficou ruim aqui o risco, mas tudo bem. Vocês entendem, tem o livrinho de vocês aí. Pronto. É um grupo de palavras com valor de preposição. Tem o mesmo valor. Só que é um grupo, é uma junção de palavras, não é só uma, como nós colocamos aqui no exemplo da questão 1, que é o na, o da, o com, o de, o em, o num. Não. Na locução prepositiva, há um conjunto de palavras que tem o mesmo valor de preposição, ou seja, tem a mesma finalidade de ligar termos, de estabelecer sentido entre esses termos. Olha os exemplos. Além de, não são duas palavrinhas, é um grupo de palavras. Por meio de, em cima de, em vez de, a fim de, antes de e etc. Sempre nesse conjunto de palavras tem uma preposição, que no caso, o além de, o de é a preposição. Por isso que é uma locução prepositiva. Também algo muito importante, amados. Esse conteúdo é para ser assistido a videoaula, assistir novamente, fazer leitura no livro, porque é um conteúdo que vocês precisarão para todos os outros anos que virão na vida de vocês de estudante, tá certo? É muito importante. Então, vamos continuar. Ainda no trecho destacado da atividade 1, observe as palavras num, olha aqui as palavras. Só um minuto. Num e na. Pronto. Essas duas palavrinhas que foram destacadas, aqui ó, num choque gelado e na mesma direção. Perfeito. Nelas, a preposição em, vem acompanhada do artigo 1. No primeiro caso, ou seja, o num é o primeiro caso. Então, professora, o que aconteceu? Vamos entender. O num é uma junção de em mais um. O em é uma preposição e o é um artigo indefinido. Então, quando juntou o em, preposição, mais o artigo indefinido, nós temos aí uma preposição que é a preposição num, certo? Se a tia conseguir escrever o num aqui, vai ser show. Então, vamos lá. Olha as coisas melhorando aqui para vocês. E para mim também. Pronto, que coisa maravilhosa. É uma escrita, olha, lindo. Então, vamos lá.
Voltando aqui, só para descontrair. Novamente, a preposição num, ela é uma preposição que sofreu aí um processinho, uma mudancinha nela. Que mudança foi essa, professora? Foi a junção. A junção da preposição em mais o artigo indefinido um, que formou a preposição num. Perfeito? Perfeito. Agora vamos ao segundo caso, que é o na. O na aconteceu o que com ele, professora? Nós temos o artigo definido a e a preposição em. O que foi que aconteceu? Formou o na. Então, vamos novamente exercitar aqui a nossa ortografia, mas a capacidade de desenvolver a coordenação motora fina. Perfeito. Estou quase 6. Vamos lá. No segundo caso, ou seja, que é a preposição na, também sofreu um processinho. Que processo foi esse, professora? Que foi a junção do artigo definido a mais a preposição em, ou o em mais o a, que dá na, certo? Professora, é difícil isso aqui? É não, amados. É só um pouquinho diferente, mas não é difícil. Vocês vão exercitar, vocês vão ter um quadro que eu vou colocar também para consulta, que não está no livro, que auxilia vocês também, tá bom? Então, vamos aqui. As preposições podem sofrer combinação ou contração. Vamos aqui marcar. Ó, não está dizendo que é sempre. Olha, podem sofrer. Tudo que nós vamos, pessoal, estudar, falar, compreender, vem também da nossa interpretação. Certo? Então, vamos aqui sempre interpretar os enunciados, as informações. As preposições podem sofrer. Elas podem. A combinação, ó, combinar. Está aqui, ó, juntinho, combinando. Ou contração, ó, contrair, afastar. Com outras palavras. Por exemplo, a combinação. Olha como é bacana. Combinação. A gente lembra logo de roupa, né? Combinar as roupas. Fica tudo bonitinho. Olhar no espelho e dizer, vixe, tô top, tô bonita, tô elegante. Tá tudo show. Então, é combinação. Vamos entender. Ocorre quando a preposição, ao unir-se a outras palavras, não sofre modificação. Opa, professora, isso é bem importante. Muito importante. Então, vamos marcar porque é muito necessário. Eu com meus erros aqui, tudo bem. Muito. Olha a primeira informação. Combinação. Palavras que se unem a uma preposição e não sofrem modificação. Não sofrem modificação. Como assim? Vamos para o exemplo. Fui ao mercado hoje. Presta atenção. Ao mercado hoje. Perfeito. Já sei que está marcado o ao aí, então já sei que é uma preposição. Sabe sim. Porque está marcado, está destacado. Então, o que é esse ao, professor? Essa preposição é o quê? É o a, que é uma preposição pura, por essência, mais o artigo o. Então, quando eu junto a preposição a com o artigo o, vai dar ao. Ao é uma preposição por um processo de combinação. Combinação porque não sofre modificação. Quando eu junto a mais o, ao. Fonema o, fonema a, fonema o. Ao. Perfeito. Não sofreu nenhuma modificação. Aonde você foi ontem à tarde? Ok, já temos aqui o aonde. Esse aonde também é uma preposição que sofreu um processo de combinação. Como assim, professora? É a preposição a, aqui ó, a, mais o advérbio onde. Então, formou aonde. Olha, eu junto aqui, ó, a preposição, mais advérbio onde. Aonde. Os fonemas se juntaram e não houve nenhuma modificação. Nem fonética e nem escrita.
Né não? A mais onde? Aonde? A mais o ao. Perfeito? Perfeito, né? Vamos agora ao outro processo, que é a contração. Ah, professora, agora é mais diferentezinho? Diferentezinho, coisa pouca, tranquilo. Ocorre quando a preposição, ao unir-se a outras palavras, oi, sofre. Ela sofre o quê, professora? Modificação. Uma vez que a combinação não sofre modificação, a contração sofre. Sofre o quê? Modificação. Então, vamos aos exemplos. Ele vendeu a casa no ano passado. Perfeito. Vamos aqui marcar já a nossa preposição no, que é no, né? No caso, nós chamamos, que é a preposição em. Presta atenção, isso aqui que é muito importante. Em mais o artigo o. Lembra quando a tia já colocou bem aqui no começo, ó, explicando que o em mais o um dá num? Pronto. Agora vamos aqui. O em, preposição, mais o artigo definido, sofre aí uma contração, uma modificação fonética e escrita. Fonética é som, é fonema. E escrita é de escrever, né? Que é a ortografia. Quando eu junto o em, preposição, mais o artigo o, não dá eno, não. Não dá. Dá o que, professora? Dá no. No ano passado. Por isso que é chamado de preposição que passou por um processo chamado contração. Eu espero que vocês estejam entendendo. Vamos para frente. Gostei daquele, olhe lá, meus amados, daquele museu que visitamos ontem. Perfeito. Daquele, o que é que nós temos aqui, professora? Temos uma contração. Perdão. E essa contração aconteceu de que maneira? Nós temos a preposição de, mais o pronome aquele. Se eu juntar essas duas palavrinhas, o de mais o aquele, ficaria como? De aquele. E não existe essa palavra. Junta não, de aquele não. Não existe. Por isso que é um processo chamado contração. Por quê? Porque sofreu modificação. Mais uma vez, modificação em que, professora? No fonema e na escrita, ou seja, no som e na ortografia. Então, quando eu junto a preposição de mais o pronome aquele, eu fico como? Com a contração daquele. E daquele é uma preposição? É, professora. É sim, já sei, é uma contração. É uma preposição que sofreu um processo chamado contração, mas é sim uma preposição. Então, daquele é uma preposição que sofreu o processo chamado contração, que é a junção da preposição de mais o pronome aquele. Perfeito? Vamos à questão 2 só para exercitar oralmente. Observe estas preposições. Perfeito. Com, em e de. Pronto. É possível dizer qual é o sentido dessas preposições quando estão fora de um contexto? Ou seja, do jeito que elas estão aí. Sem nenhuma palavra, sem nenhum contexto, sem nenhuma informação. Elas têm um sentido com, em e de. Ah, professora? Tem não. Tem mesmo não. Elas não apresentam, elas não nos fornecem informações precisas. Como se eu falar assim, ó, ele vendeu a casa no ano passado. Opa, no ano passado, o no aí está ligando, né? Preposição, está ligando informações que vem antes e que vem depois. Que não acontece no caso aqui dessa questão 2. Estão apenas nos passando aí, que são preposições e que elas vão aparecer em determinadas frases e informações ligando termos, estabelecendo sentido. Tá bom? Então, sozinha elas não têm nenhuma informação. Não trazem nenhum sentido. Tá certo? As preposições não expressam um sentido completo. Olha que coisa bacana. Isso aqui, gente, tudo que eu tô falando para vocês é bem importante. Mas eu quero que vocês fiquem bem atentos ao que eu estou marcando.
Porque quando eu estou dando aqui aula para vocês, estou me imaginando dentro da sala, sabe? E explicando lá no quadro, e querendo que vocês perguntem, querendo que vocês entendam. E a minha forma de compreender que vocês estão entendendo o que eu estou explicando é na atividade, tá? É na resolução das questões. Então, fica bem atento. Sim, as preposições não expressam o sentido completo. Não. Quando elas estão isoladas. Só é possível saber qual é o sentido de uma preposição no contexto. No contexto em que ela aparece, ou seja, que ela está inserida. Só é possível compreender o sentido das preposições quando elas estão em um contexto, estão em uma informação. Isto é, na relação que elas estabelecem entre as palavras dentro de uma frase ou determinada situação. Perfeito. Só compreendo o sentido da preposição quando ela está inserida em um contexto, em uma situação, em uma informação. Perfeito? Vamos passar para frente. Observe no quadro abaixo algumas relações de sentido. Olha aqui, amados. Relações de sentido que as preposições estabelecem entre as palavras. Nós acabamos de falar que elas sozinhas não têm sentido. Mas, em contextos, em situações de comunicação, em escritas, elas estabelecem sentidos. Olha quais são. Nós temos aqui a relação de sentido. Olha, importante. Relação de sentido. E nós temos aqui o exemplo. Pronto. Relação de sentido de causa. Olha a preposição dentro de uma frase estabelecendo sentido, a informação de causa. Ele ganhou o prêmio por merecimento. Olha, amados, o por, uma preposição. Dentro dessa construção, dessa frase, desse contexto, quer dizer causa. Causa. Ó, pronto. Marcando aqui, causa. Ele ganhou o prêmio por merecimento. O por aí, sozinho não queria dizer nada, não ia dizer nada. Mas dentro dessa construção, desse contexto, indica causa. O por aí quer dizer causa. Então, ele ganhou o prêmio por merecimento. Então, quando no exercício, quando posteriormente eu passar um trabalho, que eu já estou dizendo que vou passar um trabalho, que vai ter simulado parcial, tudo novamente. Quando eu falar, quando a questão pedir, estabelecer relação de sentido, quer dizer exatamente isso que eu estou explicando, que é a preposição dentro de uma construção, de uma frase, ela tem um sentido, e esse sentido pode ser causa, companhia, destino, instrumento, lugar, matéria, meio, modo, movimento, posição, origem, tempo, e assim sucessivamente. Professor, eu tenho que decorar isso aí tudinho? Não, amados. Vocês têm que compreenderem e ter acesso ao livro para consultar e saber o que consultar e saber o que pesquisar, porque não adianta você ler a informação, mas não saber nem o que vai pesquisar. Não ter nem sequência de entendimento para o que você vai pesquisar. Então, já sabe que, quando falar em relação de sentido que as preposições estabelecem, é exatamente isso. Que elas estão dentro de uma construção, de um contexto, de uma frase, e que elas estabelecem, que elas fornecem uma informação, um sentido. Continuando. Companhia. Agora vamos para uma preposição que estabelece relação de companhia. Viajei com a minha família. Opa, com a minha família. Foi companhia. Destino. Te dá uma adiantada aqui, amado, senão o vídeo fica muito longo. Certo? E assim, essa parte é mais tranquila para vocês compreenderem. Destino. Os políticos foram para Brasília. Olha aí a preposição para, indicando destino. Instrumento. Cortei o papel com a tesoura. Com, meus amados, olha aí, que o com apareceu olha o com a relação de sentido de instrumento
E aqui está a mesma preposição com a relação de sentido de companhia. E pode? Só pode. E só vai aparecer para vocês fazerem assim, dessa forma. A mesma preposição em construções, contextos diferentes, né? Com ideias diferentes, com informações diferentes e, consequentemente, relação de sentido diferentes uma das outras. Como apareceu aqui já o com, certo? Um quer dizer companhia e o outro quer dizer instrumento. Cortei o papel com a tesoura. Lugar. Perfeito. Lugar. Aqui nós temos o em. Vou ficar em casa. Nós estamos em casa, certo? Então, meus amados, o em aí é a preposição que tem a relação de sentido de lugar. Temos aqui matéria. Perfeito. Essa matéria aqui é o de. Meu pai comprou um anel de ouro. A matéria aí é o ouro, né? Então, o de é uma preposição que tem o sentido de estabelecer uma informação que é matéria. Nós temos o meio com a preposição de também. Olha, a mesma preposição, só que outro sentido, certo? Outra relação de sentido. Fui de trem. Perfeito. Modo, relação de modo. Nós temos aqui a preposição com. Olha novamente a preposição com, amados. Só que aqui estabelece uma relação de sentido de modo. Tratou os avós com muito carinho. Ai, que bacana. Trate todo mundo com carinho. Carinho é bom para todos, até para aqueles que não são carinhosos. A gente ensina a ser, tá bom? Então, vamos lá. Ele caminhou até o carro. Movimento. A relação de movimento. Ele caminhou até o carro. Professora, eu estou percebendo que a preposição, ela realmente só tem sentido quando está dentro da frase, né? Com certeza, para vocês sentirem, perceberem que ela sozinha não quer dizer nada. Mas quando está dentro da construção, ela estabelece o sentido. Por isso que nós estamos estudando aqui as relações de sentido. Perfeito? Oposição, a relação de sentido de oposição. Então, vamos lá. Temos aqui a preposição contra. Votaram contra o projeto. Temos aqui uma relação de origem. Origem. Somos do Rio Grande do Norte. Ok. Temos a preposição do, que se refere dentro dessa construção à origem. E aqui, para concluir o nosso quadro lindo e maravilhoso, nós temos tempo. Tempo, tempo, tempo. Os comentários serão feitos após o jogo. Olha a preposição após, estabelecendo uma relação de sentido de tempo. Ok? Observe no quadro que a mesma preposição pode aparecer, né? Pode estabelecer, perdão, diferentes relações de sentido. Ó, que a professora acabou de falar várias e várias e várias vezes. A preposição de, por exemplo, pode restabelecer relações de causa, só um minuto, causa, matéria, meio e origem. Verdade. Observamos aqui nos exemplos. Lembre-se de que a preposição do, ó, a preposiçãozinha de, ó, dó. A gente fala do, mas é dó na pronúncia. A preposição do é a contração. Ah, professor, esqueci. Pois vamos lembrar? Contração é quando sofre modificação. Modificação de quê, professora? De fonema, de som e de escrita. Quando eu junto, ó, a preposição de, mais o artigo o, artigo definido o, eu tenho a contração dó. Tá certo, professora? Tá certíssimo o seu entendimento. Eu ouvi daqui, você me responder desse jeitinho. Que a preposição dó é exatamente a preposição a preposição de, que sofreu aí uma contração, ela se juntou com o artigo definido o, e sofreu esse processozinho chamado de contração, mas é uma preposição sim, ok? Como havia prometido, está aqui esses dois quadros bem bonitinhos para auxiliá-los. Como assim? Vão pesquisar, vão tê-los aí. Se quiser copiar no caderno melhor, deixa a preguiça de lado, bora estudar, porque não tem no livro,
tá bom? Aqui na nossa aula de hoje, não. Então, nós temos essas preposições que são chamadas as essenciais, e no outro quadro nós temos aqui algumas contrações e combinações, certo? As essenciais, por que é essencial, professora? Porque ela não muda, elas não vão sofrer nenhum processo. Elas, por si, se apresentam para nós sempre dessa maneira, como preposições. Por isso que elas são essenciais. O a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante e por. Todas essas são preposições essenciais. Agora nós temos as preposições que sofreram aqui os processos de combinação e contração. O ao, que é o a, né, preposição, mais o o, artigo definido. Então, houve perda de fonema, é uma combinação. O no, que é a preposição em, mais o artigo definido o, que também é uma contração. O ao não houve perda de fonema, viu, amados? Por isso é uma combinação. Perdoe se eu falei algo diferente, porque às vezes confunde, né? Professor também confunde. Então, o no é a preposição em, mais o artigo definido o, que houve aí também uma perda de fonema, né? Que no caso é chamado de contração. O do, que é o de mais o o, que é uma contração, porque já houve perda de fonema, nós já sabemos. O pelo, que é a preposição per, mais o o, que é uma contração. O num, que eu já expliquei anteriormente, que é a preposição em, mais o um, que houve também aí uma contração. E o a, com esse acento grave, que é o agudo, é como se fosse o agudo, só que virado do outro lado, tá? Chamado acento grave. Mais o a, preposição. Então, nós temos aí a fusão, que recebe o nome especial de crase. Então, vamos de novo. Preposição a, com esse acentinho, mais o a artigo, dá-se o nome de acraseado. Tá bom? Mas não se preocupe não, vocês vão entender que esse conteúdo vem mais pra frente um pouquinho. Vamos pra frente, estudar, questões para exercitar. Não faz a tira, faz terceira questão, faz como um, tá bom? Faz como um. Essa é para copiar. Observe a tira e responda as questões. O que você tem para pulgas? Observa o cenário. A moça, tem aí o rapazinho aí das cavernas, né? Dizendo que esse lugar onde ele está pertinho é o pet shopping. Aí lá o segundo não chega a ser nem um quadro, só a imagem da personagem aí com uma cara meio que, como assim? Não entendi. E o terceiro diz assim, o quadrinho 2, né, no caso. Que tal um cachorro? Ai, como é interessante a tira. Faz a gente pensar, refletir sobre a informação que está implícita, escondida nas entrelinhas, certo? O que a mulher quis dizer no primeiro quadrinho? No primeiro quadrinho, o que ela quis dizer? Com a fala dela. Você diz. Escreve aí, no caso. B, o que o vendedor entendeu? Agora você vai se referir ao que ele entendeu. Justifique sua resposta. O que é que ele entendeu? Entendeu isso? Por quê? Você tem que justificar. C, qual é a preposição que aparece na fala da mulher? Opa, na fala da mulher é o primeiro quadrinho. Qual é a preposição que tem aí? Você vai escrever a preposição. D, por que ocorreu esse equívoco na tira? Houve um equívoco. O que é um equívoco? Um engano em relação ao que ela quer e o que ele entendeu. Por que houve esse equívoco? O que você acha? Eu vou logo dando a dica que a preposição tem a ver com esse equívoco, viu? Como esse equívoco poderia ter sido evitado? Como? Teria que mudar alguma coisa para que esse equívoco fosse evitado, não houvesse equívoco, não houvesse confusão na interpretação do que um pediu e do que o outro entendeu? Questão 4, que no caderno vai ser a 2. Associe o tipo de relação de sentido à preposição destacada nas expressões retiradas do trecho da atividade 1. Então, você vai só relacionar, certo? A opção 1. Aqui, meus amados, é aquela informação sobre o quadro que a tia Mônica foi marcando, sobre a relação de sentidos. De modo, de tempo, de lugar, de posse, tá certo?
Virou-se na direção da sobrinha. Essa é a primeira informação. Essa informação que tem uma preposição, tá bom? Olha a preposição da, já está marcada aí. Ela quer dizer, expressar uma relação de lugar, de modo ou de movimento. Então, o que é que eu faço, professor? Eu posso fazer desse jeito e ligar? Se você tiver espaço no seu caderno, pode. Se você não tiver espaço no caderno para ligar, você pode responder, por exemplo, mas tem que copiar tudo. Embaixo do 1, né? Virou-se na direção da sobrinha. Você vai e coloca. Achando que é, supondo que seja movimento, aí você vai e coloca ser movimento. Escreve embaixo. Isso se não quiser ligar, tá bom? Segunda informação. Frampton deu meia volta em seu assento. Olha o em destacado, a preposição. Qual é a relação de sentido? É de lugar, de modo ou movimento? Da mesma forma você responde ou liga. E a terceira informação. Mirava fixamente a porta aberta com olhos estupefatos. Com é a preposição. Também tem uma das 3 opções de relação de sentido. Certo? Questão de número 1, que no caso vai ser a 3. Não precisa copiar, tira, faz as questões. Acabo de ler uma história de ficção científica maravilhosa. Olha o Calvin aí, esse menino é genial. É sobre como máquinas tomam o controle dos humanos e eles se tornam escravos zumbis. Ok. Olha a cara do tigre. Assim, em vez de nós controlarmos as máquinas, elas é que controlam a gente. Que ideia apavorante, não? É a nossa realidade, né, pessoal? Se a gente não tiver cuidado. Continuando. Ei, que horas são? Meu show de TV já começou. Olha a expressão do Calvin. Olha o jeito, olha o balão, olha... Quando tem tira, meus amados, não fica só no escrito, tá bom? Olha todo o cenário, a movimentação, a fisionomia, o gestual, tudo conta para interpretar. Olha a pergunta do item A. Explique as relações de sentido, viu? Que as preposições em destaque estabelecem entre as palavras nesses casos. Já lembrei, professora, relação de sentido, olha lá o quadro que a professora passou. Modo, tempo, lugar, ideia... posse, instrumento e assim vai. História de ficção científica. Como é que eu faço para responder, professora? Coloca a preposição de e do lado escreve qual é a relação de sentido que ela estabelece dentro desse contexto. É sobre como máquinas tomam o controle dos humanos. Ok, nós temos aí 3 preposições. De, sobre e dos. Para cada uma dessas preposições, vocês vão copiar a preposição e do lado escrever a relação de sentido que elas estabelecem. Ok? Item B. No último quadrinho, que sentido o pronome meu acrescenta ao substantivo show? Explique. Olha, ele diz assim, ó. Que horas são? Meu show de TV começou. Meu show. Então, quando ele acrescentou o pronome meu ao substantivo show, o que é que ele quis dizer com isso? Tem um sentido específico aí nessa frase do Calvin. Então, você vai explicar. C. Nesse último quadro, por que Calvin contradiz sua concordância com Haroldo? Olha o tigre Haroldo. Amados, ele lá no começo, lá no início, disse assim... acabo de ler uma história de ficção científica maravilhosa. É sobre como as máquinas tomam o controle dos seres humanos e tornam-se escravos zumbis. Perfeito. Lá no final, ele disse outra coisa. Ele nos fez entender outra coisa em relação ao que ele disse no começo. Porque houve aí uma contradição. Ele disse algo e fez outra coisa totalmente oposta ao que ele falava no começo. Então, você vai explicar o que é essa contradição. Já dei, assim, mais ou menos uma dica. Questão de número 2, que no caso será a... Perdi. 4, né? Sim, será 4. Leia a tira. Droga, mais uma vez tira, presta atenção. Droga. Esta fita é em inglês, sem legendas.
Não me dou bem com inglês sem legendas. Nem eu. Uma vez fui casada com um inglês sem legendas. Observe o diálogo entre essas duas moças, olha. Presta atenção. Há aí uma informação bem interessante em relação a esse inglês sem legendas. Uma diz uma coisa, outra diz outra, certo? A palavra inglês é empregada com o mesmo sentido nos dois últimos quadrinhos, por quê? Vou logo dizendo que não. Já estou ajudando que não é o mesmo sentido. Por quê? Olha, uma diz assim, não me dou bem com o inglês sem legendas. Presta atenção. Aí a outra responde, uma vez fui casada com um inglês sem legendas. Agora você explica. Por que que não? Não é o mesmo sentido. B. Que relação a preposição sem estabelece entre os termos inglês e legenda? Qual é a relação que existe de sentido entre essa preposição e os termos inglês e legenda? Qual é a relação de sentido? Olha lá o nosso quadro das relações de sentidos, tá bom? C. As moças afirmam que não se dão bem com inglês sem legendas. Perfeito. A que tipo de problema cada uma delas se refere? São dois problemas distintos. Uma se refere a um assunto e a outra se refere a outro assunto. Está bem claro, dá para perceber, viu? Então você tem que especificar. Primeira moça, que é a do cabelinho mais claro, é um tipo de entendimento em relação ao inglês sem legenda. A segunda moça do cabelo preto é outro entendimento em relação ao inglês sem legendas. Então tem que explicar os dois sentidos, certo? Questão de número 3, que no caso é a 5. Leia os provérbios abaixo e complete com preposições mais adequadas. Tranquilo. Você pode colocar aí preposições. Pode ser, professora, as essenciais e as que sofreram processo de combinação e contração? Pode sim. A. Discussão nasce à luz. B. Algodão velho não se faz bom pano. C. Grão a galinha chupar. D. Ri melhor quem ri último. E fatos não há argumentos. Então vai no lugar da estrelinha deixar o espaço para completar com preposições. Lembrando que copia com caneta, coloca as preposições com lápis. Escritas com lápis. Quarta questão, que no caso é a última, 6, no caderninho de vocês. Releia os provérbios da atividade anterior e responda. Perfeito. Depois que você completar com as preposições, você vai reler e vai responder as questões, aos itens. A. Como você entende esses provérbios? Professora, eu vou falar que eu entendo de cada um perfeitamente. Você vai falar o que você entende de cada provérbio. Provérbio A, entendo isso, isso e isso. Provérbio B, isso, isso. Precisa copiar o provérbio de novo? Não, só o entendimento. Provérbio C, isso, isso, isso. Tem que responder todos os provérbios. Meus amados, eu vou cobrar, tá certo? Se não responder adequadamente, eu vou voltar à atividade. A tia só dá ponto se fizer a tarefa completa. Não tem perigo de eu colocar o pontinho lá do seu nome no meu caderno de acompanhamento de alunos, se você não mandou a tarefa completa e eu não coloquei lá o retorno. Atividade recebida, parabéns, amei, bota mãozinha, bota carinha, bota um monte de coisinhas. Se eu não fizer isso, se eu disser assim, responda direito, ou refaça, ou tire outra foto, ou explique melhor, não coloquei ponto não, porque eu estou esperando que você conserte o que não está legal. Então, você vai explicar cada um dos provérbios, tá bom? No item A da 4, seu entendimento. B, no 4, que é a 6 do caderno. Que relação de sentido foi estabelecida pelas preposições dos provérbios? Gente, houve aí sentidos. Que sentido, professora? Mais uma vez o nosso quadro de relação de sentidos. De tempo, de posse, de modo, de finalidade. Aí o que você vai fazer? Professora, eu tenho que explicar a relação de sentido de cada um dos itens? Perfeitamente. Da mesma forma. Frase do item A. A preposição que você colocou no item A. Qual é a relação dela? Sentido de, aí coloca de posse, vamos supor. Preposição do item B. Sentido de
lugar. Por exemplo, para ficar mais fácil compreender, vamos supor que o item A, que vai completar aí esse provérbio, é a preposição por. Pronto, por. Aí você vai e coloca como no item B a resposta. Preposição por, relação de lugar. Pronto, é assim que você vai fazer. B, a preposição, vamos dizer que é de. Aí você coloca relação de finalidade. C, preposições, aí vai colocar o com e o para. Aí coloca relação de modo e de lugar. É assim que você vai fazer com todas, respondendo o item B, certo? Até colocar o A, o B, o C, o D e o E. E a última, o item C, a última questão diz assim: cite outros 2 provérbios que tenham preposição e apresente para os colegas a relação de sentido estabelecida por ela. Pronto. Essas 6 é para você pesquisar. Vai lá na internet, bonitinho, pesquisa provérbios. Você vai escrever 2 provérbios. Nesses 2 provérbios que você vai escrever, cada um deles tem que ter no mínimo uma preposição. Vamos supor que um provérbio tem a preposição na. Aí você vai e coloca. Circula no próprio provérbio a preposição na e do lado, né, da frase coloca relação de sentido de modo. Pronto. Na segundo provérbio que você vai pesquisar, circula outra preposição. Qual é? Vamos supor que é o para. Aí você circula o para e no final da frase coloca relação de modo. Só supondo. É assim que você tem que fazer. Tá certo? Amados, eu sei que a aula ficou longa, mas é necessário para que vocês aprendam, para que vocês entendam. Se não for assim, vocês não vão compreender. E eu quero que vocês, de fato, aprendam o conteúdo, que é bem importante. Mais uma vez, é importantíssimo o conteúdo preposições. Fiquem todos com Deus. Olha, recebam de coração o meu abraço carinhoso, o meu sentimento de que vocês estejam bem, que a paz de Deus reine na casa de vocês, na vida, na família, tá certo? Até a nossa próxima aula. Envia essa atividade até quarta-feira. Combinado? Beijo!